papel branco envelhecido pelo tempo, lia-se em letras miúdas inclinadas à direita, com suas manchas e rasuras, o Felizardo Gentil Isabel Crioula. Ao 7 de janeiro de 1840, nesta matriz de Campinas, ao meio-dia, depois de proclamarmos e nem havendo impedimento com banhos selados, fiz receberem-se em matrimônio, na forma da igreja, a Felizardo Gentil da Guine e Isabel Crioula, filha de Ventura da Policena, natural desta, escravos de Vicente de Souza, Queros, testemunhas Damião e Vicente, escravos do mesmo, todos meus fregueses, e na mesma ocasião receberão as bênçãos. O vigário João Manuel da Almeida Barbosa. Vamos transcrever essa história? Bem-vindos ao nosso podcast sobre paleografia, feito para historiadores de informação, para os curiosos que topam a nossa loucura. Meu nome é André Fabiano Vogt, historiador e professor do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia. Me chamo Luísa Helena Zorda Martins Santos, bacharel em licenciatura e mestrando em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Nesse episódio mergulharemos nos registros de batismo, casamento e óbito. A gente precisa conversar sobre uma coisa essencial para o nosso trabalho aqui, a paleografia. Essa palavra estranha vem do grego. Palaio significa antigo e grafé, escrita. Ou seja, a paleografia é o estudo da escrita antiga. Mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente estuda os modos como as pessoas escreviam no passado. A caligrafia, os materiais usados, as abreviações, os estilos de letra. É quase como decifrar códigos, um exercício de escuta no papel. No nosso grupo de estudos, a gente pega documentos históricos, como registros paroquiais, cartas, inventários, e transcreve esses textos, muitas vezes difíceis de ler até para quem sabe português fluente, porque a escrita era muito diferente, cheia de padrões próprios de cada época. É a ciência que nos ensina a ler e interpretar corretamente documentos manuscritos antigos, ocupando-se essencialmente com a origem e a evolução da escrita. Mas não é só uma questão de técnica. A paleografia nos ajuda a nos aproximar da vida dessas pessoas que muitas vezes ficam apagadas da história. Ler esses documentos com atenção é também um gesto de cuidado, de respeito e de escuta. E é justamente isso que vamos fazer nesse episódio, mergulhar nos registros da igreja, batismos, casamentos e óbitos, para tentar entender como os corpos e as vidas de pessoas escravizadas foram documentadas, muitas vezes de forma fria, reduzida, mas ainda assim carregadas de significados. Mas quem estava com esses registros? Durante muitos séculos, a Igreja Católica era responsável por fazer esses registros. Desde 1563, com o Concílio de Trento, até meados do século XX, os registros de batismo, óbito e casamento eram oficializados pela ordem cristã. No Brasil, não era diferente. Brancos, indígenas e negros, nascidos nas Américas ou vindos de África e batizados assim que chegassem, todos passavam pelo crivo da Santa Amada Igreja. Podemos hoje pensar que ter essa responsabilidade em mãos em registrar esses eventos como batismos, casamentos e óbitos fossem dar luz e visibilidade a toda a sociedade brasileira. E sim, já que graças a esses registros podemos hoje ter ideia de quantas pessoas habitavam as cidades, quantos imigrantes entravam no solo brasileiro, em média, quantos indígenas havia, mas também as dificuldades de uma época ao contabilizar, de certo modo, aqueles que estavam nos navios negreiros, quantos morriam nessa travessia, através de sua caligrafia entre datas e nomes. Hoje, muitos historiadores podem fazer uma reconstrução de uma sociedade. No entanto, mesmo diante a tantas informações, ainda assim o silêncio é escutado diante das fontes. Hoje, quando pensamos em alguma espécie de registro, o primeiro no qual realizamos ao nascer é o nome dado a nós pelos nossos pais. Mas já pararam para pensar que muitos não foram registrados com esses nomes? A Igreja Católica registrava os batismos, ou seja, somente aqueles que aceitavam o catolicismo eram registrados. Por isso, indígenas escravizados, incontáveis vezes, perdiam seu nome de origem para dar lugar a um nome correspondente à religião no qual estavam a seguir. No filme Elementos, do estúdio Pixar, lançado em 2023, no começo do filme existe uma cena na qual a família protagonista do elemento fogo
Ao chegarem na cidade de elementos, têm os seus nomes mudados para Brasa e Fagulha, pois quem estava registrando os nomes não entendeu as identidades deles. Para mostrar como esse silenciamento era recorrente e expressivo nos registros, traremos aqui a descrição de um documento para discutirmos melhor essas nuances. Agora que conhecemos o cenário, é hora de abrir o arquivo. O primeiro documento que analisaremos nesse episódio foi retirado dos batismos de filhos livres de escravizados 1877 a 1887. Ele foi registrado pela Igreja Católica Apostólica Romana da Nossa Senhora da Conceição da Praia, que fica em Salvador, Bahia. Em outro documento, um pouco mais manchado de tinta, atravessando as palavras da direita que também são inclinadas. Aos 24 dias do mês de janeiro de 1864, batizei solenemente a Margarida Crioula, nascida a 27 de janeiro de 1863, filha natural de Marcina, escrava de Francisco Nunes Pereira, padrinhos Gregório José de Oliveira e Amália de Tal, do que, para constar, fiz este assento que assinei. Padre Antônio Muniz Gomes, vigário encomendado, Margarida Crioula. O documento assim mostra o registro de batismo de Margarida Crioula, nascida em janeiro de 1863, mas somente batizada um ano depois, e assinado pelo padre Antônio Muniz Gomes. Podemos ver que ao longo do documento, muitas são as palavras abreviadas pelo vigário, filha, padrinhos, padre e nomes como Antônio e Oliveira. A escrita em tempos passados demandava um esforço bem maior do que temos hoje em dia. O uso de penas para escrever, mergulhadas o tempo todo na tinta, acabavam usando um tempo bem maior para fazer um registro do que podemos hoje, seja transcrevendo um áudio, seja usando a inteligência artificial. Por isso, as pessoas que tinham a escrita como meio de trabalho usavam abreviaturas como forma de facilitar e diminuir o tempo para terminar o registro. As abreviaturas mais comuns eram aquelas que tinham a parte do meio da palavra suprimidas e o final era sobrescrito. Os sobrescritos são letras que, escritas em tamanho menor e levemente acima da linha, representam o todo da palavra falada. No documento que mencionamos, por exemplo, existem várias palavras abreviadas, desde palavras como filha, padrinhos e padre, até nomes, como Antônio e o sobrenome Oliveira, eram abreviados. Vamos lá. Em vez de escrever a palavra filha completamente, o registro foi feito apenas usando a letra F inicial e a letra A final, esta última sobrescrita. Da mesma forma, podemos observar o nome Antônio, o uso somente das suas primeiras 3 letras, seguidas da última letra O sobrescrita. O mesmo acontece com o sobrenome Oliveira. O trecho inicial era escrito, a sílaba EI foi suprimida e a letra A, no fim da palavra, foi também sobrescrita. Nas transcrições em paleografia, utilizamos uma série de regrinhas para as abreviaturas. A principal delas é a que devemos transcrever a palavra completa com as partes abreviadas no original escritas com sublinhado. Quando a palavra original possui uma abreviatura que ainda se usa na atualidade, podemos mantê-las na transcrição. Mas, por outro lado, quem sabe como será o futuro, não? Melhor deixar as palavras completas, ainda que saibamos hoje o significado da abreviatura. Como estamos tratando aqui de registros de Igreja Católica, existem sinais que vêm da tradição latina. Palavras como etc., que significa e assim por diante, Cristo, que ainda era escrito em latim, Christus, eram também abreviadas de um jeito bem diferente. Etc. ainda era abreviada usando o antigo E comercial, que hoje só existe em marcas como Dolce & Gabbana, entre outras. Christus, por sua vez, era abreviado de um modo mais diferente ainda. As maiúsculas IHS são as iniciais de Jesus em grego, traduzidas para o latim. Mas voltando ao registro de batismo que citamos antes, vemos algo que não se percebe facilmente. Margarida, a escravizada que foi batizada, não tinha sobrenome.
Então, de onde vêm os sobrenomes no passado? Inicialmente, os sobrenomes eram derivados dos pais, ou seja, patronímicos, indicando que a pessoa era filha de. Com o passar dos séculos, começaram a ser atribuídos também características físicas, seus ofícios e, em especial, o lugar de onde se vinha, assim como Leonardo de Serpiero de Vinci, aquele mesmo das Tartarugas Ninjas, onde Serpiero faz referência a seu pai e de Vinci, a região a qual nasceu, ou como Caravaggio, que recebeu este nome em homenagem à região de onde seus pais vieram, mas seu nome era Michelangelo Merici. Para além da perda do nome, devemos também evidenciar aqui a perda de seu sobrenome, já que a partir do momento em que essas pessoas eram descaracterizadas de uma figura humana e passavam a figurar como objetos, seu sobrenome era como um lugar de identificação. Alguns nem os tinham. Aqueles que obtinham da Silva, dos Santos, de Souza, tinham como intuito referenciar a posse do Senhor Silva, do Senhor Santos, do Senhor Souza, tirando assim não somente o nome no qual esses escravizados indígenas carregavam, mas também suas origens, a simplificando somente com a simples frase, vindo de África, quando muito o nome do porto do qual eram capturados, ou talvez nem isso. O último documento que abordaremos foi retirado do Livro de Registros de Óbitos de 1829, em janeiro, da Igreja Católica Apostólica Romana, da Paróquia de Santa Rita, no Rio de Janeiro, arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Agora, indo um pouco mais fundo, em um antigo livro de registros de óbito, um tanto amassado e manchado de umidade, leia-se em letras ornamentadas e redondas ao lado esquerdo. Monograma com as letras F, D e S sobrepostas com a estrela de 6 pontas acima, e à direita, Antônio José de Castro, a 12 de janeiro de 1800, 29 anos, mandou sepultar uma escrava nova com a marca à margem vinda de Loanda, de conta do finado João Fernandes da Sila, de que fiz este assento, assinado Joaquim de Souza Maia. O documento, então, se refere ao encarregado Antônio José de Castro, que mandou sepultar uma escrava que pertencia ao falecido João Fernandes da Silva. Podemos ver que, neste documento, o nome da escrava sepultada simplesmente não é mencionado. A única referência são as letras à margem, F, D e S. A marcação de escravizados com monogramas pode remeter a símbolos usados por nobres e senhores feudais na Europa medieval, assim como o monograma da assinatura utilizada por Carlos Magno, imperador franco do século IX. Esses monogramas eram marcados a ferro, diretamente na pele, com o intuito de identificar a quem eles pertenciam. Quando transcrevemos os monogramas na paleografia, usamos novamente algumas regrinhas para facilitar o entendimento de quem lê. Existem nos antigos documentos alguns detalhes que eram escritos nas margens da folha. Isto acontecia, em parte, para economizar papel, pois era um produto mais caro no passado. De outra parte, em documentos jurídicos, a solicitação estava escrita na parte central do documento e os despachos, por sua vez, eram escritos na margem. Por isso, quando transcrevemos as anotações nas margens, manteremos o máximo possível da descrição do original. Se estiver à esquerda, mantemos a transcrição à esquerda. Quando no original estiver à direita, manteremos à direita. Quando existir alguma anotação feita por outra pessoa no documento, na transcrição dizemos que são notas de mão alheia, feitas no rodapé. Quando houver assinaturas ou rubricas, também faremos a transcrição, principalmente das assinaturas, com os nomes completos, ainda que abreviados. Se existirem selos ou sinais públicos de identificação do setor responsável pela escrita do documento, os mesmos serão indicados entre colchetes com a expressão sinal público, quando possível, com a transcrição do que está escrito no selo ou sinal público. Caso tenham curiosidade, todos os documentos e o roteiro do episódio estão disponíveis no site do nosso grupo de estudos. Estamos também no Instagram, TikTok, Spotify e YouTube. Compartilhe com a sua galera e nos siga para mais. Não esqueça de deixar o like e comentar para sempre estarmos melhorando. Nos encontramos em breve por mais rastros, silêncios, memórias e até a próxima transcrição.